Acho que deixei de te amar há anos. A Inês disse-o com uma frieza tão clínica que o ar na sala pareceu solidificar. Não houve gritos, nem lágrimas, nem o habitual teatro emocional. Apenas aquela frase, suspensa entre nós como uma lâmina de guilhotina. Olhei para ela. Não vi a esposa de 6 anos, mas uma estranha que me tinha roubado o tempo. Sem dizer uma palavra, tirei a aliança do dedo. O metal bateu na mesa de vidro com um som definitivo. Então acabamos, disse eu. Levantei-me e saí, deixando-a sozinha com a verdade que ela achava que nos ia libertar, mas que acabou de a destruir. A porta do consultório fechou-se atrás de mim, abafando o som da voz da doutora Moreira, que tentava, inutilmente, gerir o caos que acabará de se instalar. Não esperei pelo elevador. Desci as escadas do prédio na Avenida da Liberdade, 2 degraus de cada vez, sentindo uma clareza mental assustadora. As minhas mãos não tremiam. O meu coração não estava acelerado. Era como se, subitamente, uma equação complexa que tentava resolver há meses estivesse sido simplificada para zero. Entrei no carro, arranquei e inseri-me no trânsito de Lisboa. O telemóvel no banco do passageiro começou a vibrar. Inês. Uma vez. 2 vezes. O nome dela no ecrã, que antes me trazia conforto, agora parecia um aviso de cobrança. Não atendi. Conduzi sem destino fixo durante 20 minutos, processando a informação. Anos. Não semanas, não meses. Anos. Durante todo esse tempo, enquanto eu planeava férias no Algarve, jantares surpresa no bairro Alto e renovações na nossa casa em Sintra, ela estava apenas a cumprir calendário. Cada amo-te que ela disse nos últimos tempos não passava de um reflexo condicionado, uma mentira socialmente conveniente para manter o estilo de vida que eu financiava. A raiva começou a dar lugar a um pragmatismo frio. Se o casamento era uma farsa, então o contrato estava anulado. Parei num supermercado em Benfica. Comprei uma escova de dentes, desodorizante e um pack de t-shirts básicas. O essencial para quem não tenciona voltar a casa tão cedo. Enquanto estava na fila da caixa, o telemóvel voltou a vibrar com uma mensagem de texto. Ela dizia que não era bem aquilo, que estava a desabafar e pedia para voltarmos a falar. Apaguei a notificação sem responder. A audácia de pedir conversa depois de admitir uma fraude emocional de anos era insultuosa. Se ela tivesse confessado uma traição física, talvez doesse menos. Mas confessar que o amor tinha acabado há muito tempo significava que cada dia do nosso casamento recente tinha sido uma encenação. Eu tinha estado casado sozinho. Conduzi até a casa do meu irmão, o Tiago, que vivia num T2 modesto perto do Estádio da Luz. Ele abriu a porta, viu o saco de compras na minha mão e a ausência da aliança no meu dedo. Afastou-se para me deixar entrar sem fazer perguntas estúpidas. Expliquei-lhe, enquanto atirava o saco para o sofá, que a Inês tinha confessado na terapia ter deixado de me amar há anos. Disse-lhe que tinha tirado a aliança e saído imediatamente. O Tiago ficou imóvel, com uma cerveja a meio caminho da boca, chocado com a minha reação imediata. Perguntou se eu tinha saído logo e o que tencionava fazer. Respondi que não havia nada a perguntar. Ela já tinha dado a resposta. O contrato tinha acabado. Sentei-me no sofá gasto dele. O silêncio no apartamento era pesado, apenas quebrado pelo som do trânsito lá fora. O meu irmão perguntou se ela já tinha ligado e se eu acreditava na versão dela de que tinha sido um mal-entendido. Bebi um gole longo da cerveja que ele me entregou. A resposta era óbvia. A Inês não era impulsiva. Ela era calculista. Se disse aquilo, foi porque a verdade se tornou demasiado pesada para carregar, ou porque achou que eu era demasiado fraco para fazer alguma coisa a respeito. Provavelmente esperava que eu chorasse, que implorasse, que prometesse mudar. Esperava que eu lutasse por ela. Disse ao Tiago que não tinha sido mal-entendido nenhum. Tinha sido a primeira coisa honesta que ela dizia em muito tempo. O problema dela não era ter deixado de me amar. O problema era ter percebido que, ao dizer isso, tinha perdido o gestor da vida dela. O Tiago achou que eu estava a ser duro. Mas contrapus com realismo.
Lembrei-o de quem tratava das finanças, quem marcava as revisões do carro, quem planeava os fins de semana. Ela limitava-se a aparecer. Eu tinha andado a pagar um serviço premium por uma relação que nem sequer existia na versão gratuita. A minha mente começou a trabalhar noutra direção. Se ela admitiu que a relação acabou há anos, então a nossa parceria financeira também deveria ter acabado nessa altura. Abri a aplicação do banco no telemóvel. A nossa conta conjunta, onde eu depositava 80% do meu salário para cobrir as despesas da casa, jantares e os caprichos dela, estava lá, gorda e disponível. Perante o olhar preocupado do Tiago, expliquei que ia tratar daquilo como uma dissolução de sociedade. Se ela queria viver como se não me amasse, teria de aprender a viver sem o meu dinheiro. Levantei-me e fui buscar o meu portátil à mochila que trazia sempre comigo. Abri uma folha de cálculo. Comecei a listar: Netflix, Spotify, ginásio, o leasing do carro dela que estava em meu nome, os cartões de crédito associados à minha conta. A lista era interminável. Eu tinha estado a subsidiar uma mulher que me via como um colega de casa conveniente. O telemóvel vibrou novamente com outra mensagem dela, chamando-me infantil e exigindo resolver as coisas como adultos. Soltei um riso seco. Murmurei para o ecrã que se ela queria um adulto, ia ter um. Um adulto que já não estava disposto a pagar a conta da fantasia dela. O Tiago aproximou-se, perguntando se eu ia cancelar tudo. Confirmei que ia cancelar a minha participação na mentira. Ela disse que deixou de me amar há anos, eu estava apenas a ajustar a realidade financeira à realidade emocional dela. Carreguei na tecla para confirmar o cancelamento da primeira subscrição. Foi o clique mais satisfatório da minha vida. A guerra tinha começado, e ela nem sequer sabia que tinha disparado o tiro de partida. Sexta-feira de manhã. Acordei no sofá do Tiago com o corpo dorido, mas a mente limpa. O telemóvel tinha mais 23 mensagens. Todas variações do mesmo tema: estás a exagerar, precisamos de falar, volta para casa. Nem uma única linha a dizer eu amo-te e enganei-me. Apenas pânico logístico disfarçado de preocupação emocional. Ela não estava com saudades minhas, estava com saudades da segurança que eu providenciava. Fui direto para o trabalho. Precisava de ocupação, mas acima de tudo, precisava de executar a próxima fase do meu plano. Durante o trajeto, liguei para a agência imobiliária que geria o nosso apartamento alugado no Chiado. Informei-os de que o meu nome sairia do contrato na primeira oportunidade legal. O agente, habituado a estas chamadas, foi profissional e rápido. Mais um laço cortado. No escritório, fechei a porta do meu gabinete e abri novamente a folha de cálculo. O que eu tinha começado na noite anterior era apenas a superfície. Agora ia ao fundo. Cancelei o cartão de crédito suplementar que ela usava para pequenas despesas, que na verdade somavam centenas de euros mensais em roupas e brunches com as amigas. De seguida, removi o meu IBAN da conta da Via Verde do carro dela. Se ela quisesse ir passear para a Comporta no fim de semana, teria de pagar as portagens do seu próprio bolso. À meio da manhã, o meu telemóvel tocou. Era o número do escritório dela. Deixei tocar. Voltou a tocar. Atendi a terceira vez, com a voz mais neutra que conseguia arranjar. Ela estava furiosa. Não triste, não arrependida. Furiosa. Perguntou-me por que é que o cartão tinha sido recusado na bomba de gasolina. Respondi-lhe simplesmente que aquele cartão estava associado a uma conta conjunta que financiava uma vida a dois, e visto que essa vida tinha acabado há anos, o financiamento também tinha cessado. Ela tentou argumentar. Falou em crueldade, em vingança mesquinha. Disse que eu a estava a tentar humilhar. Ouvia-a sem interromper, sentindo uma estranha desconexão. Era como ouvir alguém a reclamar de um serviço de apoio ao cliente. Quando ela parou para respirar, perguntei-lhe apenas se ela achava justo eu pagar o combustível para ela se afastar de mim. O silêncio do outro lado foi a minha resposta. Desliguei. À hora de almoço, fui ao banco. A gestora de conta. A D. Helena, conhecia-nos há anos.
Quando lhe pedi para abrir uma conta individual e transferir a minha domiciliação de ordenado, ela olhou para mim com aquele misto de pena e curiosidade profissional. Não dei detalhes. Apenas disse que era necessário separar as águas. Em 30 minutos, a minha independência financeira estava formalizada. A partir do próximo mês, o meu salário cairia numa conta a que só eu tinha acesso. Para a conta conjunta, transferiria apenas o valor exato da minha metade das despesas fixas, renda, luz, água. Nem mais um cêntimo. Voltei para o escritório sentindo-me mais leve. O Denis, meu colega de mesa há 5 anos, notou. Comentou que eu parecia diferente, menos tenso. Perguntou se tinha acontecido alguma coisa. Contei-lhe a versão curta, sem floreados. Ele ouviu, abanou a cabeça e disse algo que me ficou gravado. Então ela queria os benefícios de esposa sem as obrigações de esposa. Era exatamente isso. Era um contrato de trabalho onde o funcionário não aparecia, mas continuava a receber o bônus de produtividade. Nessa tarde, recebi um e-mail dela. O tom tinha mudado. Já não era raiva, era negociação. Dizia que não podia pagar a parte dela das contas com o salário atual, que tínhamos um acordo, que eu tinha prometido cuidar dela. Li o e-mail 2 vezes. Cuidar dela. Sim, eu tinha prometido isso. Mas a promessa pressupunha reciprocidade. Pressupunha que estávamos a construir algo juntos, não que eu estava a ser a fundação de um edifício onde não podia entrar. Respondi com o anexo da minha folha de cálculo. Destaquei amarelo todas as despesas que eu cobria 100% e que não eram essenciais. Jantares fora, fins de semana, presentes para a família dela, a subscrição do ginásio de luxo que ela insistia em frequentar. No corpo do e-mail, escrevi apenas: esta é a realidade do custo de vida que eu suportava sozinho. A partir de agora, cada um suporta a sua realidade. Saí do trabalho mais cedo e fui correr para o Parque das Nações. Precisava de ar, de movimento. Enquanto corria junto ao rio, vi casais de mãos dadas, famílias a passear. Senti uma pontada de inveja, não da felicidade deles, mas da ignorância. Quantos daqueles homens estariam a viver a mesma mentira que eu vivi? Quantos estariam a investir tudo em alguém que já tinha feito check-out emocional há anos? O meu telemóvel vibrou no bolso. Parei para ver. Era uma notificação da Netflix, a sua palavra-passe foi alterada. Sorri. Ela estava a tentar recuperar o controlo das pequenas coisas, sem perceber que tinha perdido o controlo da coisa grande. Recuperei a conta em 2 minutos através do meu e-mail e terminei a sessão em todos os dispositivos. Mudei a palavra-passe para algo que ela nunca adivinharia: a data em que nos conhecemos. A ironia era o único luxo a que me permitia agora. Voltei para a casa do Tiago. Ele tinha feito jantar, mas eu não tinha fome. A adrenalina da execução estava a começar a passar, dando lugar a um cansaço profundo. Sentei-me à mesa e olhei para o telemóvel. Nenhuma mensagem nova. O silêncio dela era mais perturbador do que os gritos. Significava que ela estava a pensar, a recalcular. Ou talvez, finalmente, a perceber que a torneira tinha fechado de vez. Fui dormir cedo, mas o sono não veio. Fiquei a olhar para o teto desconhecido, a pensar nos últimos 2 anos. Às vezes que ela se recusou a sair comigo porque estava cansada. Às vezes que se esqueceu do meu aniversário. Às vezes que eu desculpei a frieza dela como estresse de trabalho. Eu tinha sido cúmplice da minha própria infelicidade. Tinha ignorado todos os sinais porque a alternativa, admitir que ela não me amava, era demasiado dolorosa. Agora, a dor era real, mas pelo menos era limpa. Era a dor de uma ferida a ser desinfetada, não a dor de uma infecção a alastrar. Amanhã seria sábado. O dia em que habitualmente íamos ao mercado biológico e depois almoçávamos com os pais dela. Cancelei mentalmente esses planos. Amanhã seria o dia em que eu iria buscar o resto das minhas coisas. O dia em que eu tornaria a separação física tão real quanto a separação financeira. Não haveria discussões, não haveria cenas. Apenas caixas, silêncio e a porta a fechar-se uma última vez sobre uma vida que, afinal, nunca tinha sido minha.
Acordei com a sensação de ter tomado uma decisão irreversível e, pela primeira vez em muito tempo, essa ideia não me provocou pânico. O plano estava traçado na minha cabeça: separar a vida prática antes de permitir que a vida emocional começasse sequer a cicatrizar. Faltava ainda um passo inevitável, aquele que eu vinha a adiar mentalmente desde que saíra do consultório na Avenida da Liberdade: entrar em casa não como marido, mas como alguém que vinha encerrar uma conta em atraso. Esperei até sentir que a distância interior era suficiente para aguentar o impacto. Peguei nas caixas emprestadas pelo Tiago, carreguei o carro e conduzi até ao nosso prédio no Chiado. O caminho que, tantas vezes, associei a regressar ao meu espaço de descanso, transformará-se numa espécie de percurso para um inventário final. Subi as escadas com a mesma frieza com que, dias antes, desceras do consultório. Em cada patamar, repetia mentalmente que já não ia à casa, ia apenas ao apartamento onde ainda estavam coisas minhas. Quando abri a porta, percebi que a Inês estava lá. Tinha preparado o cenário como se um jantar perfeito pudesse apagar uma frase proferida em terapia. As panelas no fogão, o cheiro de comida que eu gostava, 2 taças colocadas na bancada. Estranhamente, nada daquilo me comoveu. Vi apenas esforço tardio, investimento emocional feito em desespero, não em amor. Ela aproximou-se, tentou falar, mas eu já tinha decidido que qualquer explicação só teria valor quando viesse acompanhada de ações, e não de mise-en-scène. Limitei-me a atravessar a sala em direção ao quarto, mentalmente a marcar o que era meu. Comecei pelas coisas óbvias: o computador que eu tinha comprado, o equipamento fotográfico, os livros que trouxera ainda solteiro. Cada objeto que entrava na caixa representava tempo de trabalho, escolhas e renúncias que eu tinha feito sozinho. A certa altura, ela seguiu-me pelo corredor e perguntou o que eu estava a fazer. Respondi, sem elevar a voz, que estava a alinhar a realidade material com a realidade emocional que ela própria tinha revelado. Ela começou uma sequência de justificações. Disse que se sentia perdida muito, que tinha tido a sensação de que éramos apenas colegas de casa, que o discurso da terapia tinha sido uma tentativa falhada de descrever essa confusão. Ouvi tudo em silêncio. Em outros tempos, cada palavra dela teria desencadeado discussões, promessas, planos de melhoria. Agora, soavam-me como alguém que tenta renegociar um contrato depois de o ter rasgado em público. Quando ela mencionou que não queria perder a estabilidade, percebi que, na hierarquia das prioridades, eu estava abaixo do conforto financeiro. Continuei a empacotar. Deixei propositadamente alguns objetos para trás: a mesa que tínhamos escolhido juntos, o sofá que ela tanto defendia, metade dos utensílios de cozinha. Não por generosidade, mas por clareza. Não queria discutir milímetros de propriedade, queria apenas sair dali com o suficiente para recomeçar sem olhar para trás. Enquanto desmontava uma estante pequena que eu próprio tinha montado, reparei em vários recibos guardados numa gaveta. Eram provas silenciosas de quanto eu tinha carregado às minhas costas: viagens, jantares, subscrições. A soma daquela papelada dizia mais sobre o nosso casamento do que qualquer sessão de terapia. Quando terminei a primeira ronda de caixas, ela já tinha passado da fase da explicação para a fase da acusação. Afirmou que eu estava a destruir tudo por orgulho, que uma frase mal escolhida não podia pagar anos de relação. Preferi não responder. A certa altura, limitei-me a dizer-lhe que uma relação não se mede em anos, mede-se em quantos desses anos foram vividos com honestidade. E que, segundo as próprias palavras dela, havia um vazio de pelo menos 2. Saí do prédio com o carro cheio e uma estranha sensação de leveza misturada com um luto. Tinha a impressão de que não era só o fim de um casamento, era também o fim da versão de mim que aceitava migalhas emocionais em troca de segurança aparente. No caminho de volta para a casa do Tiago, o telemóvel voltou a vibrar. Desta vez, não era a Inês. Era um número desconhecido. Atendi e ouvi a voz da doutora Moreira a identificar-se. A psicóloga disse que tinha sentido necessidade ética de falar comigo. Explicou que, pela sua percepção profissional, a frase da Inês em consulta não tinha sido um deslize emocional momentâneo, mas a verbalização de um estado interno antigo. Acrescentou que, depois da minha saída abrupta, a Inês tinha tentado reformular o que dissera, apresentando aquilo como um exagero. A terapeuta, no entanto,
considerava que o medo das consequências estava a distorcer agora o discurso, e não o contrário. Ouvir aquilo confirmou o que eu já sabia intuitivamente: não era eu que estava a dramatizar, era ela que tinha passado anos a minimizar. Quando desliguei, sentei-me dentro do carro estacionado à porta do prédio do Tiago e deixei a cabeça encostar no encosto. Pela primeira vez desde o início de tudo, senti validação externa para algo que até ali parecia apenas dureza da minha parte. Não era crueldade exigir coerência entre palavras, sentimentos e comportamentos. Era uma forma de higiene emocional. A reação da terapeuta funcionou como um selo de autenticidade na minha decisão de sair. Nessa noite, abri novamente o computador e comecei a organizar documentos. Contratos, extratos bancários, e-mails importantes. Não o fazia com espírito de guerra, mas com o cuidado de quem prepara um dossiê para encerrar um processo sem brechas. Sabia que, mais cedo ou mais tarde, teria de formalizar o divórcio. Quando esse momento chegasse, queria que os factos estivessem alinhados, que a narrativa não dependesse de dramatizações, mas de datas, números e decisões concretas. Enquanto arrumava tudo em pastas digitais, percebi que o verdadeiro ato de vingança, se é que se podia chamar assim, não estava em deixar de pagar o Netflix ou o ginásio. Estava em recusar o papel que me tinha sido atribuído durante anos, o de almofada emocional e financeira para alguém que já não me escolhia. A minha revanche era simples e totalmente legal: deixar de sustentar uma ilusão. A consequência disso, para ela, seria dolorosa. Para mim, paradoxalmente, começava a ser libertadora. 3 meses. Foi o tempo exato que demorou até a minha vida antiga desaparecer completamente e a nova ganhar uma forma nítida, quase cirúrgica. Agora, vivia em Alcântara, num T1 minimalista com vista para a ponte, decorado apenas com o essencial. Sem as almofadas decorativas que nunca usei, sem as velas aromáticas que me davam alergia, sem o ruído visual da indecisão alheia. O meu apartamento era agora um reflexo direto da minha mente, funcional, limpo e, acima de tudo, meu. O divórcio avançava com a eficiência de uma burocracia bem oleada. Como não tínhamos filhos e eu tinha tomado a dianteira em separar as finanças antes sequer de a primeira reunião de advogados acontecer, não havia muito por onde ela pudesse atacar. A Inês tentou, claro. Recebi e-mails do advogado dela a questionar a dureza das minhas medidas financeiras, alegando que eu tinha cortado o suporte abruptamente. O meu advogado limitou-se a responder com os extratos bancários que provavam que ela tinha rendimentos próprios e que eu apenas tinha deixado de pagar os luxos. A lei não obriga ninguém a financiar o estilo de vida de um ex-cônjuge capaz de trabalhar. Numa manhã de sábado, decidi ir devolver a aliança. Podia tê-la guardado numa gaveta ou atirado ao tejo num gesto dramático de cinema, mas isso seria dar-lhe um peso emocional que ela já não merecia. Fui à ourivesaria na Baixa onde a tinha comprado. O Sr. Alberto, o dono, reconheceu-me. Não precisei de dizer muito. Coloquei o anel no balcão de veludo. Ele pegou na peça, analisou-a com a lupa e olhou para mim. Não vi pena nos olhos dele, apenas um reconhecimento profissional de que as coisas, como o ouro, às vezes precisam de ser fundidas para ganhar nova forma. Saí de lá com um cheque no bolso e uma sensação de encerramento. Não usei o dinheiro para pagar contas. Usei-o para comprar uma lente nova para minha câmara fotográfica. Era um investimento em mim, naquilo que eu tinha deixado para trás para ser o marido perfeito. Retomei a fotografia, não como passatempo de fim de semana, mas com a seriedade de quem precisa de ver o mundo através de outra ótica para o compreender. Comecei a frequentar um ginásio de escalada em Marvila. O esforço físico, a necessidade de foco absoluto na próxima presa, impedia-me de pensar no passado. Ali, se eu falhasse, caía. A consequência era imediata e física, não emocional e arrastada. Numa dessas sessões, conheci a Clara. Ela viu-me a lutar com um problema na parede inclinada e, sem dizer nada, apontou para um apoio de pé que eu não tinha visto. Segui a indicação silenciosa dela e cheguei ao topo. Quando desci, agradeci com um aceno. Ela sorriu e voltou ao treino dela. Sem jogos, sem conversas forçadas. Nos dias seguintes, cruzamo-nos várias vezes. Aos poucos, começamos a falar.
Descobri que ela era arquiteta, pragmática, com um sentido de humor seco que me desarmava. Não havia nela aquela necessidade constante de validação que eu habituara me alimentar na Inês. A Clara era completa em si mesma, não precisava de mim para completar, apenas para acompanhar, se eu quisesse. O nosso primeiro encontro oficial não foi um jantar à luz das velas. Foi uma caminhada em Sintra, às 7 da manhã, para apanhar a luz certa para umas fotos. Ela não se queixou do frio, nem da hora. Pelo contrário, sugeriu um trilho fora do comum que conhecia. Enquanto caminhávamos, percebi que não estava a fazer esforço nenhum para impressionar. Não estava a calcular as minhas palavras, nem a planear o próximo gesto. Estava apenas a ser. E ela estava lá, presente, não como uma espectadora da minha vida, mas como uma participante ativa. Uma tarde, recebi uma mensagem da Inês. Dizia que precisava de fechar um ciclo, que queria ver-me uma última vez para me devolver umas chaves que, na verdade, já não abriam nada porque eu tinha mudado as fechaduras na semana seguinte à minha saída. Aceitei encontrar-me com ela num café impessoal no Saldanha, mais por curiosidade antropológica do que por necessidade. Quando a vi, tive um choque de realidade. Ela parecia mais velha, não em anos, mas em cansaço. A postura dela, habitualmente altiva, estava curvada. Sentou-se à minha frente e começou um discurso ensaiado sobre arrependimento e crescimento pessoal. Disse que a terapia a tinha feito ver que me tomara por garantido. Que agora percebia o valor do que tínhamos. Ouvi-a falar e senti nada. Nem raiva, nem tristeza, nem insatisfação. Era como ouvir uma notícia antiga sobre um país onde já não vivia. Quando ela fez uma pausa, esperando que eu preenchesse o silêncio com absolvição ou esperança, limitei-me a dizer que ficava contente por ela estar a evoluir, mas que a minha evolução tinha seguido um caminho diferente. Ela perguntou se havia alguma hipótese. Respondi com um não tão simples e tranquilo que ela recuou na cadeira, como se tivesse levado um estalo físico. Ela perguntou se eu a odiava. Disse-lhe a verdade, o ódio exige investimento emocional, e eu já não tinha saldo disponível para ela. Levantei-me, deixei o dinheiro do café na mesa e saí. Não olhei para trás. Ao sair para a rua, o sol de Lisboa bateu-me na cara. Tirei o telemóvel do bolso. Tinha uma mensagem da Clara, uma foto de uma parede de escalada com a legenda Desafio para hoje. Sorri e respondi imediatamente. A minha vida não tinha acabado naquele consultório, tinha apenas começado a ser minha outra vez. 6 meses depois daquele dia no consultório, a minha vida tinha estabilizado num ritmo que eu desconhecia ser possível. Não era um ritmo de euforia constante, mas de consistência. A fotografia, que antes era um hobby espremido nos intervalos das vontades da Inês, tornou-se o eixo central dos meus dias. A lente da câmara ensinara-me a focar apenas no que interessava, deixando o resto como um fundo desfocado, presente mas irrelevante. Nesse sábado, tinha combinado com o Tiago uma subida à Pedra Amarela. Ele apareceu no meu novo apartamento cedo, com 2 mochilas e um sorriso que já não carregava a preocupação dos primeiros tempos. Durante a caminhada, falamos de coisas práticas, o trabalho dele, o meu projeto fotográfico, a viagem que planeávamos fazer aos Açores. Não mencionamos a Inês. O nome dela, que durante anos ocupará 80% das nossas conversas familiares, tinha desaparecido naturalmente, como uma cicatriz que deixa de ser notada. Ao chegarmos ao topo, sentei-me numa rocha virada para o Tejo. O vento estava forte, limpo. Tirei a câmera da mochila e comecei a ajustar a exposição. Enquanto olhava pelo visor, vi algo que me fez parar. Não era uma paisagem, nem um pássaro raro. Era a sensação de plenitude. Estava ali, sozinho com o meu irmão, sem dever nada a ninguém, sem ter de justificar o tempo, o dinheiro ou a minha própria existência. A liberdade não era apenas a ausência de correntes, era a presença de escolha. Quando descemos, o meu telemóvel vibrou. Era um e-mail do advogado. Divórcio finalizado. Documentos em anexo. Parei no meio do trilho. Li a frase 2 vezes. Não senti a explosão de alegria que esperava, nem a tristeza que a sociedade diz que devemos sentir. Senti apenas ordem.
A burocracia tinha finalmente alcançado a realidade. O papel assinava o que o meu coração já tinha decidido há meio ano. Guardei o telemóvel e continuei a andar, mas o meu passo estava diferente. Mais leve. Nessa noite, a Clara convidou-me para um jantar em casa dela. Não era uma data especial, apenas uma terça-feira. Enquanto havia a cozinhar, a rir-se de uma história parva que lhe contei sobre o escritório, percebi a diferença fundamental entre ser amado e ser escolhido. A Inês dizia que me amava por hábito, por conveniência, por medo de estar sozinha. A Clara escolhia estar comigo, naquele momento, sem contratos, sem obrigações, apenas porque a minha companhia lhe acrescentava algo. E eu escolhia a ela. A meio do jantar, ela perguntou-me se eu estava bem, referindo-se à finalização do divórcio que eu lhe tinha mencionado por mensagem. Olhei para ela, para o copo de vinho na minha mão, para a sala que não tinha nada meu mais onde eu me sentia em casa. Respondi que nunca tinha estado melhor. E era verdade. A dor da traição emocional da Inês tinha sido o combustível necessário para queimar a floresta morta e deixar algo novo crescer. Antes de adormecer, fui à varanda. A cidade estava silenciosa. Pensei na Inês, sozinha no apartamento cheio de memórias que ela não conseguia apagar, presa num passado que idealizava agora que o tinha perdido. Senti uma ponta final de compaixão, mas não de responsabilidade. A lição mais dura e mais valiosa que aprendi foi que não podemos salvar quem não quer ser salvo, especialmente se o preço do salvamento for o nosso próprio afogamento. Voltei para dentro, fechei a janela e apaguei a luz. O escuro já não me assustava. Tinha aprendido que é no escuro que as fotos se revelam. E a imagem que estava a aparecer agora era nítida, focada e, finalmente, a cores. Eu escolhi tratar o fim do meu casamento como uma transação financeira e logística fria, recusando dar à minha ex-mulher o conforto emocional que ela procurava após me ter dito que já não me amava. Acham que a minha reação foi uma forma justa de autoproteção e respeito próprio, ou tornei-me desnecessariamente cruel ao pagar-lhe na mesma moeda da indiferença?